Oi, tudo bem com você? Tá começando mais um programa diferente, um programa que traz sempre novidade e muita informação para você. E hoje um programa todo especial, um programa sobre o Missão Portas Abertas. Você conhece? Então acompanhe com a gente, fica ligadinho, uma entrevista agora com Regis Agostinho e com Nathaniel Scheffler, um representante do Missão Portas Abertas. Fique com a gente, acompanhe essa entrevista. Olá, hoje nós vamos falar sobre igreja perseguida. Você já ouviu essa expressão? Há uma estatística que diz que cerca de 95% ou mais de cristãos evangélicos não conhecem ou nunca ouviram falar sobre a igreja perseguida. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Nathaniel Scheffler. Ele faz parte da missão Portas Abertas e vai falar um pouco para a gente sobre o que é a igreja perseguida. Nathaniel, obrigado pela sua presença aqui. Para mim é um prazer estar aqui e poder falar dessa causa tão nobre que é a defesa dos cristãos perseguidos. Então vamos lá. Para a gente começar então, o que é a igreja perseguida? Então, a igreja perseguida, a gente define a igreja livre, digamos a igreja do Ocidente, que faz parte do Brasil, né, e alguns poucos países do mundo que existe uma igreja livre. E existe uma igreja perseguida, que a gente calcula em 2/3 de todo o cristianismo vive em países que têm restrição ao evangelho, à propagação da mensagem e ao testemunho de Jesus. Então isso inclui as pessoas, os cristãos, sofrerem desde discriminação para estudar, desemprego, tortura, estupro, morte, aprisionamento, tudo isso acontece enquanto a gente está conversando aqui. Em algum lugar do mundo, em vários lugares do mundo, tem irmãos nossos que estão passando por isso nesse momento. Por todo o mundo muçulmano, irmãos e irmãs que seguiam o islamismo, mas agora seguem Jesus, estão pagando mais alto preço por suas crenças. São chamados de infiéis. Eles são sequestrados, espancados, presos e até mortos. Em sua própria pátria, cristãos secretos estão lutando por sua fé e vidas. Em todos os países muçulmanos existem perseguições? A Portas Abertas, ela mantém atualizado um ranking dos países que mais perseguem. Então, se você verificar nessa listagem, dos 50 países, a grande maioria é de países muçulmanos. O país que está no topo da lista é Coreia do Norte, que é um país comunista. Portas Abertas considera, até o 9º lugar, se consideram países de perseguição severa. Já a Coreia está caracterizada como país de perseguição ilimitada. Existe perseguição na América do Sul? Existe perseguição na Colômbia. Em locais onde existe uma disputa entre tráfico, governo, exército, paramilitares, que são pequenos povoados, né, na selva. Então lá existe uma perseguição bem crítica. Por quê? Normalmente os cristãos eles não querem se envolver em nenhum dos lados das disputas. Então quando chegam os traficantes, os cristãos não querem se envolver com os traficantes. Aí quando o exército vem tomar a região novamente, eles acham que os cristãos são colaboradores dos traficantes. Então eles estão sempre pressionados pelos dois lados lá. E na Colômbia, Portas Abertas também tem um trabalho principal assim, com os filhos dos líderes, de pastores. Existe um lar que abriga os filhos para eles não ficarem nessas áreas de risco. O que não deixa de ser uma situação triste, sim, porque os pais, que são pastores e líderes, não podem acompanhar, em muitos casos, a infância dessas crianças. E outras crianças que estão lá, às vezes, são órfãos de pais que foram martirizados. E isso muito próximo da gente, né, que é aqui do lado. Fala um pouco sobre o trabalho do Portas Abertas nos demais países. A Portas Abertas, ela não é uma missão clássica. Nós não temos missionários. A missão, a Portas Abertas, ela não evangeliza. O nosso trabalho qual é? É de dar suporte aos cristãos que vivem em área de risco. Então a Portas Abertas faz um contato, ela fica sabendo que em determinada área existe perseguição onde os cristãos estão sofrendo lá. Então se manda o representante da Portas Abertas, ele vai conversar com a igreja local e vai perguntar qual a necessidade da igreja. Isso varia muito como as igrejas são diversas, então também variam as necessidades.
Então, em determinado local, eles têm necessidades de bíblias infantis ilustradas, em árabe, por exemplo. Então, a Portas Abertas faz uma parceria com um tradutor que vai publicar esse livro e vai levar essa Bíblia até aquele local, de alguma maneira vai chegar lá. Em outros países a necessidade é mais social, porque às vezes o pastor, que é o pai de família, foi preso e a esposa tem que cuidar dos filhos e não tem como, porque é abandonado pela família, abandonado pela sociedade. Então, em alguns casos, a Portas Abertas ela entra com o dinheiro do sustento mesmo da família. Então, para cada caso, é uma necessidade. Em alguns países existe a necessidade jurídica de um advogado. E o início, como é que foi? Como surgiu Portas Abertas? Portas Abertas foi fundado pelo irmão André. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ele teve a oportunidade de conhecer os cristãos atrás da Cortina de Ferro, que tinha acabado de se formar o bloco da Cortina de Ferro. E ele foi conhecer e viu a necessidade que era gritante dos irmãos. Viu que eles tinham necessidade de Bíblias, necessidade de apoio. E ele nunca se achou um grande pregador, mas ele ficou impactado porque um dia uma irmã falou para ele: olha, sua presença aqui é mais importante do que 10 sermões. Ele pensou, bom, eu não sou um bom pregador, mas eu posso estar com eles. E ele começou, talvez para os cristãos, né, os evangélicos do Brasil, que são mais antigos, eles chegaram a tomar conhecimento da história dele pelo livro Contrabandista de Deus, que tornou assim, que expandiu em todo mundo o ministério. E foi a partir daí que se começou a trabalhar atrás da cortina de bambu, foi para a China, foi para o Oriente Médio, e hoje a Portas Abertas virou uma organização internacional que funciona meio como um bombeiro, né? Quando a pessoa vê um incêndio, todo mundo está correndo de lá, e nós estamos indo em direção ao fogo. É permitido haver igrejas cristãs em muitos países muçulmanos, mas em alguns casos elas mal conseguem sobreviver. Elas enfrentam sanções econômicas e sociais. Evangelizar muçulmanos é totalmente proibido. O medo da repressão é muito real. Eles fizeram de tudo. Nos ameaçaram por telefone, sequestraram os nossos filhos, estupraram a minha filha e nos dão punições e até nos matam, se isso for necessário. Uma vez eu vi uma citação de Martin Luther King e ele falava sobre os direitos civis dos Estados Unidos nos anos 60. E aí ele fala uma citação que sempre me acompanha nesses anos que eu acompanho a Portas Abertas. Ele falou assim: no futuro, quando olharem daqui 200, 100 anos e olharem a nossa geração, eles não vão ficar admirados que existia a opressão e a divisão, como negros e brancos, e que isso acontecia. Mas eles vão ficar mais admirados porque que ninguém se manifestou contra. E isso é uma citação que eu levo para mim e que cada pessoa tem que levar. De a gente olhar um dia do futuro, olhar para a nossa vida e não ficar admirado que teve perseguição, mas da gente ficar admirado que tão poucas pessoas defenderam aqueles que a gente chama de igreja e que eles deixaram abandonados sem ter alguém que fosse a voz deles. Então, o meu desafio para a igreja e para aqueles que estão vendo esse vídeo é que sejam a voz da igreja perseguida. Isolamento, perseguição, rejeição. Os cristãos perseguidos enfrentam barreiras enormes quando decidem confessar sua fé abertamente. Eles precisam de nossa ajuda, precisam de nossas orações, eles precisam do nosso amor. Gente, eu conheci o irmão André pessoalmente, foi uma experiência muito marcante. Eu indico para você o livro Contrabandista de Deus, para você conhecer melhor essa história, e você pode adquirir através do site do Portas Abertas.
legal, gostou da entrevista aí sobre o Missão Portas Abertas? Esse agora é o nosso quadro musical e tem uma coisa muito legal para você. Acompanhe com a gente o clipe da música Jesus é Tudo, do cantor e compositor Gerson Borges, também falando sobre o Missão Portas Abertas. Muito obrigado por estar com a gente e até a próxima! Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Só a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu.